Então você percebe que aquele lugar, por algum motivo, a localização, você sente que aquele é o lugar que você desejaria ficar para envelhecer neste lugar. E nem sempre esses lugares estão preparados. Ele levou em consideração todos os aspectos de acessibilidade e segurança para os moradores, independente agora da idade. Olá a todos, de volta para mais um O Perito Podcast. Iniciando hoje o primeiro de vários programas voltados para a longevidade e conforto em condomínios. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Estamos recebendo aqui a visita de duas personalidades muito bacanas, muito interessantes do nosso meio. Charles Wasserman e Janice Haupt. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem, bom dia. Bom dia. Prazer aqui poder compartilhar esse espaço aqui com vocês e espero que a gente possa contribuir bastante aí com esse tema que é fundamental hoje dentro do cenário nacional. Mas vamos contribuir com certeza. Janice, a gente já se conhece, você é uma síndica, sim, atuante já, o Charles também é um síndico. É muito interessante porque vocês já atuam há vários anos na sindicatura e resolveram depois fazer o curso aqui da Gabor para se atualizar. Quer contar um pouquinho como é que foi essa decisão? A decisão eu na verdade queria ter feito no ano passado, a gente conversou sobre Sim. isso, né, nos contatos que a gente teve, mas aí por alguns motivos não foi possível. E esse ano, como eu assumi um condomínio diferente, com outras complexidades, eu achei interessante também compartilhar e entender um pouquinho melhor como que funcionam algumas situações. Foi excelente fazer o curso. E eu acho que esse casamento comercial de vocês foi muito interessante, porque o Charles é uma pessoa que tem muita experiência na área hospitalar, com assessoria, além de síndico, né? Então, de repente, esse assunto de longevidade e conforto em condomínios, que é a proposta que vocês estão trazendo para o mercado, eu acho muito interessante. Nesse primeiro programa, a gente está falando em morar bem em todas as fases da vida. E aí existe um conceito que eu já li em alguns lugares, a gente também conversou, que é o Aging in Place. O que é exatamente isso? O Aging in Place é um conceito divulgado muito nos Estados Unidos, que vem aqui para o Brasil de uma maneira, vamos dizer, primeira, né? Vai ser uma primeira experiência para a gente colocar isso, e no conceito ele é bem definido. O Aging in Place é o local onde a gente escolhe para poder viver e envelhecer com segurança, saúde, conforto e bem-estar. Basicamente é isso, é uma opção que a gente possa ter e a gente vai poder morar com dignidade, poder usufruir da família e tudo mais. O que quer dizer exatamente quando a gente escolhe para viver? O que está embutido nessa frase, Janice? Eu entendo o seguinte, que quando você muda, eu já mudei muitas vezes, você mudar de casa, de cidade, de apartamento, eu penso que você chega em um que você se identifica mais. Então você percebe que aquele lugar, por algum motivo, ou vários motivos, né, a localização, estar perto de pontos que são importantes, como supermercado, farmácia e tal, você sente que aquele é o lugar que você desejaria ficar para envelhecer neste lugar. E nem sempre esses lugares estão preparados para nos manter na época que a gente tem outras necessidades, né? Acho que a idade ela vai trazendo algumas situações que a gente nunca mensurou antes. Até porque acho que nós não temos muito essa experiência, talvez, porque antigamente a gente achava uma pessoa de 60 anos muito velha. Hoje uma pessoa de 60 anos é muito jovem, né? Uma pessoa de 80 anos é jovem. Mas precisam de outras coisas. Então acho que a gente não só precisa de ter um lugar mais adequado, mas também equipes mais preparadas para estarem nos suportando nesses momentos assim da velhice. Acho que a gente tem muitos exemplos de quanto que isso é importante, a gente ter pessoas preparadas.
perceber que a pessoa não está passando bem, ou perceber que a pessoa não está naquele, vamos dizer assim, ela precisa de uma ajuda, ela precisa que se chame um familiar para atender, ou até alguma outra situação, às vezes até mais complicada. Vocês, a gente começou a conversar por conta de um empreendimento que vocês estão atuando juntos, que é o Mature Home Life, né? Explica um pouquinho o que é esse Mature e esse projeto deles oferece tudo isso que você está falando? Isso, a gente vai usar agora uma argumentação um pouco mais técnica, e o Mature, ele, na fase de projeto dele, ele levou em consideração todos os aspectos de acessibilidade e segurança para os moradores, independente agora da idade. E quando a gente fala de acessibilidade, não necessariamente são pessoas com necessidades especiais, cadeirantes, mas a acessibilidade vale para uma mãe empurrando um carrinho com a sua criança, carregar uma sacola de supermercado, enfim. E o prédio, tecnicamente, ele atendeu a todas essas necessidades sensoriais, seja do aspecto da acessibilidade física, com rampas, piso tátil, quanto a acessibilidade pessoas que possam ter, eventualmente, uma deficiência auditiva ou visual. Enfim, o prédio foi concebido com todas essas premissas arquitetônicas. Então, quando a gente fala e que isso aqui não é um lar para idosos, por exemplo, essa palavra idoso é totalmente fora desse contexto. Isso. Hoje existe um preconceito que associa a idade ou o velho, né, propriamente dito, com o doente. E isso realmente é um preconceito. O envelhecimento, ele não caracteriza a doença. Hoje, os hábitos de todas as pessoas que querem atingir a longevidade, ou abrindo um parênteses, né, a população que está nascendo hoje tem uma expectativa de vida para viver até 100 anos. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. E no envelhecimento, a parte principal que a gente tem que avaliar é que a gente pode ter restrições ou o que a gente chama de dependência, tá? Quando a gente tem uma vida muito ativa, a gente tem autonomia e independência para levar a nossa vida da melhor forma possível. Então eu posso dizer, então, que a questão da idade, a faixa etária, alguma coisa assim, é só um parâmetro dentre outros vários que a gente tem que observar quando se faz um projeto desse. Eu tenho que observar outras categorias que também têm necessidades. É isso, né, Janice? Exatamente, porque o que a gente observou no Mature mesmo, algo muito interessante. No início, quando se começou o projeto, se imaginou que quem iria comprar os apartamentos seriam pessoas realmente com uma experiência maior, mais maduras. O que aconteceu que não. A gente tem muitas pessoas jovens que adquiriram os apartamentos lá. E aí a gente se deu conta de quanto que é importante para qualquer idade você ter conforto. E aí o conforto vai desde você ter uma academia no próprio prédio, quanto você ter uma sala para fazer uma reunião de trabalho. Ou de você ter uma lavanderia no prédio, ou de você ter um local para ser atendido se você precisar de uma fisioterapia. Ou de algo até mais, hoje, bem mais frequente, com quem é que vai cuidar do meu pet? Então, ter um lugar para esse pet também é uma necessidade. Uma necessidade. E é um conforto se você tem isso no teu próprio ambiente, no teu próprio prédio. Então, isso tem mostrado para a gente que é uma diversidade de necessidades que as pessoas têm e de que a gente pode proporcionar esses confortos para essas pessoas. Então, a gente está falando do Mature aqui, mas isso vale para qualquer um dos prédios. No meu caso, os 2 que eu tenho, isso faz parte do dia a dia. O que eu posso melhorar para dar mais conforto e mais facilidade para as pessoas? Agora, né? Isso está implícito em ter, tudo isso que está falando está implícito em haver nesse condomínio, nesse local, uma prestação de serviços também, né? Isso, é aí onde a nossa sinergia e a nossa parceria começa. A oferta de serviços no atendimento dessas necessidades do público que vai morar. E dar o conforto e dar toda essa comodidade. E não necessariamente o prédio, os moradores vão ter que fazer todas as suas atividades internas. Se eles quiserem também praticar suas academias fora, passeios fora, nada impede isso.
mas a gestão de serviço que a gente estaria proporcionando tanto para o Maturi ou para essa nova empresa em que a gente está desenvolvendo é fornecer um menu de serviços que dê o conforto, segurança e bem-estar aos moradores. Eu te conto uma coisa, isso a maioria dos flats já não oferece? Os flats oferecem um serviço de hotelaria e a gente está fazendo isso num prédio residencial como outro qualquer, tá? E nesse ponto o flat ele pode oferecer as comodidades de um hotel e a gente está colocando outro tipo de oferta que a gente chama de conforto, que seria a pessoa quer um acompanhante para fazer uma compra, quer fazer um turismo, quer enfim, né, qualquer que seja a atividade que ela queira praticar, pode ser atividade física, cultural, enfim. Então essa é a proposta nossa dessa oferta de serviços. É um pouco mais do que um flat, porque a pessoa está vivendo na sua casa, tá, com conforto de uma moradia como outra qualquer. Você acha que a gente pode dizer que qualidade de vida mais independência é o carro-chefe dessa história toda ou tem muito mais coisa que isso? Não, qualidade de vida e independência. Eu acho que sim, porque quando você fala em qualidade de vida, você expande muito, né? Porque às vezes a qualidade de vida para uma pessoa é diferente para outra. Claro. Então, ter esta sensibilidade de entender essas necessidades diferentes das pessoas é que vai proporcionar que você faça isso acontecer no prédio. Quando a gente busca um prédio que já existe, por exemplo, o prédio que eu moro hoje, ele tem mais de 50 anos. Então, ele não possui algumas comodidades que a gente poderia ter. Por exemplo, ele não tinha uma academia, nós fizemos uma academia. No primeiro momento, foi difícil de aprovar, porque as pessoas não veem muita vantagem. E hoje eu não tenho quase horário na academia, porque todo mundo está usando a academia, as pessoas estão fazendo o seu exercício diário, estão trazendo os seus fisioterapeutas, os seus treinadores particulares, e com isso conseguem ter uma qualidade de vida muito melhor. E a comodidade de ser no prédio, eu acho que isso é muito interessante para quem hoje mora em São Paulo. Você não precisar ir para a rua e você ter segurança de poder fazer isso em casa, sem correr os riscos que se corre quando se vai para a rua, eu acho que é uma comodidade... Não tem preço. Não tem preço. E isso eu tenho percebido que faz muita diferença. E vocês têm percebido quando você quer implantar alguma coisa desse tipo num condomínio antigo, como o seu, ou o seu também eu sei que é antigo, você tem percebido uma reação de alguns moradores que não querem arcar com o custo dessa implantação porque eles não vão ser beneficiados? Por exemplo, eu não gosto de academia, então eu falo, mas por que eu tenho que ajudar a pagar a criação de uma academia se eu não vou usar? As pessoas têm a mania de olhar só para o seu próprio umbigo, não olham muito o coletivo, né? Então, esse é um assunto que, independente de qualquer coisa, são as dificuldades que a gente tem, né, como síndico, como morador, enfrentar resistências a qualquer tipo de mudança. E aí cabe a argumentação, cabe uma justificativa para que a gente possa chegar num consenso e todo mundo poder ter uma visão um pouquinho mais positiva sobre isso. Uma coisa irreversível da vida da gente é que a gente vai envelhecer. Então, se a gente não reconhecer esse valor e envelhecer de forma ativa, independente, aí vamos colocar mais dois componentes, tá? Que além da independência, a gente teria que ter autonomia, que isso também é um aspecto muito importante. E por último, a parte da humanização, tá? E fechando esse conceito, o envelhecimento, ou qualquer que seja uma situação, que isso advém até do tempo da Covid, a interação das pessoas, o convívio das pessoas, a troca de experiências, isso evita que, não precisa ser idoso, né, que a pessoa não tenha depressão, enfim, é como se fosse uma inclusão social. Então, todos esses aspectos, eles, de maneira subjetiva, eles contribuem para que a gente tenha, então, uma longevidade e um envelhecimento ativo com saúde, conforto e bem-estar. A questão da Covid nos ensinou uma coisa muito importante. Levantou um problema que é a questão da tolerância. Porque as pessoas descobriram que o vizinho tem cachorro, que criança faz barulho e se incomodam com cada coisa, e aí descobrem que viver em condomínio é ser tolerante com o seu vizinho, vizinho daqui, vizinho de cima, vizinho de baixo, enfim.
essas coisas, inclusive na hora também de compartilhar despesas para implantar um projeto como o do seu prédio, né, Janice? Então, aconteceu algo muito interessante, porque a gente terminou o projeto alguns meses, acho que 3 ou 4 meses antes da Covid. E aí, na Covid, foi essencial ter essa Passou academia. A ser muito importante. Muito importante. E algo muito interessante que aconteceu foi que porque o nosso prédio, apesar de são poucos, mas existem alguns apartamentos que são alugados. Uma das coisas que o pessoal percebeu rapidamente, quanto que a academia valorizou o seu empreendimento. Por quê? Porque as pessoas que vinham de fora valorizaram muito isso. E o meu prédio já recebeu várias visitas da vizinhança para conhecer a nossa academia, porque não tinham. Que o pessoal começou a falar, né? A comunidade é pequena, né? Então, acho que isso também foi algo que foi bem interessante. E na pandemia foi uma coisa bem complicada, porque a gente teve que fazer ter um caderno lá para anotar os horários de cada um, porque não podiam usar a academia juntos. Então foi bem desafiador, mas foi muito utilizada, foi muito bom. E como você se sentiu depois disso, como uma incentivadora de implantar esse projeto? Então, eu achei que isso foi primordial da gente ter no ambiente nosso. Porque o prédio, quando ele é muito pequeno, no nosso caso ele não é pequeno, mas ele tem espaços muito bem destinados para jardim e tal, e a gente colocou no jardim a nossa academia. Então, valorizou também o que a gente já tinha. Por conta do visual que ficou. Por conta do visual. Então, ficou agradável, as pessoas se sentem bem dentro da academia. Então, é um item imprescindível dentro do prédio hoje. Eu acho, viu, Charles, que essa questão de você botar a tua marca na tua gestão como síndico é muito legal, porque a gente também se sente realizado, se sente que, pô, deu certo, né? Se sente assim premiado por uma iniciativa que deu certo. E todo esse trabalho de vocês agora com relação à longevidade, autonomia, etc., é muito importante que na hora que você consegue implantar em condomínios que já existem esse tipo de conceito, ou você consegue criar novos projetos, como no caso do Maturi, passa a ser uma coisa muito legal. Isso aí, reforçando o que você acabou de colocar, se a gente quisesse colocar uma receita extremamente simples de tudo o que acontece, é a gente saber ouvir as necessidades das pessoas, saber fazer esse filtro e implantar. Isso reduz muito a resistência eventual que a gente possa ter no dia a dia, das pessoas que não concordam com determinadas iniciativas. Perfeito. Bom, vamos encerrar. Eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte. Nós temos assim um banco de perguntas que as pessoas vão mandando para a gente vai guardando, e quando tem um programa que tem a ver com a pergunta, a gente coloca a pergunta aqui para ser feita. Então, quem mandou foi a Cláudia Soares de Florianópolis. Cláudia, você não mandou seu endereço, manda para você poder ganhar a caneca do programa, tá? Vamos lá. Professor Ansel, tive aula com o senhor e fiquei pensando, como lidar com o desafio de manter a harmonia entre diferentes gerações vivendo no mesmo condomínio? É o que a gente falou. Você não tem só idosos, você não tem só pessoas de idade avançada, você tem outras necessidades, tem, sei lá, grávidas, as que acabaram de ganhar nenê, que estão com criança pequena, o outro que tem algum tipo de problema. São muitas pessoas com vários tipos de necessidade ou sem necessidade nenhuma, né? Como que é essa relação? Como manter essa harmonia aí? Interessante porque o prédio que eu assumi agora em abril, ele é um prédio totalmente diferente. Então ele tem pessoas muito jovens, ele tem casais, né, com poucos filhos, tem pouca criança, e tem pessoas que têm mais de 60 anos já. Tem acho que umas 3 ou 4 pessoas com certeza que eu percebo que já tem uma certa dificuldade. E é muito interessante porque acontecem coisas muito diferentes lá do que normalmente acontece no prédio onde é que eu moro hoje. E o interessante é você conseguir ouvir cada um, porque as necessidades são muito diferentes. Então, por exemplo, a academia, uma coisa que você comentou antes, ela está muito mal colocada, vamos falar assim, o espaço dela é muito ruim.
Mas temos outros espaços que são pouco utilizados. Por exemplo, existe uma sala lá de jogos. Ninguém usa a sala de jogos. Então, uma das coisas que eu estou implementando agora é fazer uma pesquisa, entender o que é que as pessoas gostariam de ter no prédio, para justamente ter essa condição de você saber o que mais essas pessoas desejam. Uma coisa muito interessante que apareceu lá foi ter um mercadinho, porque as pessoas às vezes à noite querem comer alguma coisa diferente, não querem sair para a rua, um item de segurança, ou não querem pedir. Então é uma demanda que está tendo lá no prédio. E você percebe que se mudam muito, pessoas que vão e voltam, então é um prédio que tem muita transição de pessoas. Então você tem que ter uma equipe muito bem preparada para ouvir muitas demandas, para que a gente consiga ter uma ideia melhor do que as pessoas querem, né? Então, Janice, eu vou então ajudar aqui na questão da Cláudia Soares, o seguinte, que um dos segredos para ter essa harmonia é você ter essas disponibilidades que atendem a diversos tipos de pessoas com necessidades diferentes. É isso aí. Quanto menos carência as pessoas tiverem de coisas, o cara tem onde comprar, tem onde se exercitar e tudo, quanto menos problemas eles têm, mais harmonia vai ter, porque vão estar mais contentes com o lugar onde eles moram. Acho que é essa a resposta final. Resumidamente, é o conforto e bem-estar de quem está morando. Se a gente conseguir atingir isso, as resistências diminuem e a harmonia começa a coexistir com todo mundo. Contente, Cláudia? Manda seu endereço, tá? Bem, chegamos então ao final. Agradeço muito vocês estarem presentes. Bacana. Nós vamos fazer outros programas também sobre o mesmo assunto, sobre assuntos que são ligados, né? Agradecer a oportunidade e a gente agradecer também a Gabor, que no curso, né, não estamos fazendo a propaganda, mas ele nos ajudou a entrosar e realmente é uma experiência bem positiva que aconteceu conosco. Excelente. Chegamos então ao final. Não percam brevemente mais um programa dessa mesma série Longevidade e Conforto em Condomínios. Se você gostou, clica aqui e dá um joinha. Se não gostou, dá um joinha do mesmo jeito. Pode botar para baixo que a gente vai entender. Se inscreva no canal se você ainda não fez e clica no sininho para receber as nossas notificações. Obrigado e até a próxima. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.